Bom dia, louvado seja Deus por mais um dia, mais um culto, mais um tempo de celebração, a graça e a glória do nosso Deus. E eu quero agradecer ao Senhor junto com vocês por podermos cultuá-lo nessa manhã, com alegria, com amor e com os corações gratos. Nós seguimos, irmãos, com a nossa série de mensagens nos 10 mandamentos, a importância dos 10 mandamentos para os nossos dias, para os dias atuais. E nessa semana que passou, eu conheci uma senhora de uns 85 anos, mais ou menos, e enquanto a gente conversava, ela muito boa de conversa, muito viva de memórias, e ela morou aqui na cidade de Andradas por muito tempo. E aí então ela perguntou se eu conhecia a Vargem do Rigoni. E eu falei, eu conheço sim. E ela perguntou se eu conhecia o Emílio, o Marcos e o Ricardo Rigoni. E eu falei para ela, olha, o Ricardo é meu avô. E ela ficou muito surpresa. Ela ficou surpresa porque ela tinha morado até os 27 anos, vizinha ao meu avô e à família do meu avô. Então ela conhecia a família. E aí ela falou comigo, depois de muito tempo de conversa, ela falou, olha Lucas, ainda bem que você é um bom rapaz, porque os Rigoni são um povo muito bom, e você está fazendo jus ao nome. E eu achei interessante que, de alguma forma, nós carregamos o nome da nossa família, nós representamos o nome da nossa família. E todos nós sabemos o que é isso. Todos nós sabemos quando nos encontramos com alguém que nem imaginava que éramos de tal família, e aí então aquelas pessoas, nossa, você é filho de fulano, é neto de ciclano, é bisneto de beltrano, a sua família é muito boa. Nós sabemos o que é carregar o nome da nossa família. E assim é também com Deus. Os nomes para nós importam, mas também para Deus, carregar o nome de Deus, carregar o nome da família de Deus, também é muito importante, porque nós, os cristãos, carregamos o seu nome. E assim como nós temos um certo zelo pelo nome da nossa família, nós também devemos zelar pelo nome de Deus. E é sobre isso que nós vamos pensar nessa manhã. Nós vamos pensar hoje no terceiro mandamento. E eu quero ler ele com vocês. Terceiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 7. Diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Vamos ao Senhor mais uma vez comigo? Pai, nós te agradecemos, porque o teu amor e bondade se estenderam sobre nós em mais uma manhã, e nós temos garantia de que todas as manhãs ele se estenderá, Pai. Que alegria! Nós também queremos, Deus, colocar o nosso coração diante de Ti e perceber a Tua palavra diretamente aos nossos corações. Pedimos que o Senhor faça a boa obra em nós por meio da Tua santa palavra. Me ajuda a comunicar com clareza e simplicidade e ajuda os meus irmãos a ouvir para a glória do Teu nome, Pai. Nós oramos gratos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então nós estamos diante do terceiro mandamento. Antes disso, Deus havia revelado a Moisés os 10 mandamentos. Deus havia falado a Moisés os 10 mandamentos. Deus havia falado ao povo e em seguida então havia revelado os 10 mandamentos. Havia tirado o povo do Egito, lembrado aquele povo que eles eram a noiva que o noivo
estava resgatando para viver para sempre com Ele. E por causa disso, eles não podiam viver à mercê de qualquer amor, de qualquer falso amor. Eles não podiam se entregar a qualquer tipo de amor. E aí então, Deus dá os 10 mandamentos e estabelece um contrato entre o noivo e a noiva. Um contrato com cláusulas que deveriam ser seguidos dentro deste casamento entre o noivo e a noiva, entre Israel e Deus, entre a igreja e Cristo e o Senhor. Então, no primeiro mandamento, Deus disse que não aceitava traição. Não terás outros deuses além de mim. Deus disse que não aceitaria nenhum tipo de traição. No segundo mandamento, Deus disse que não deveria fazer imagens de esculturas para si. Deus disse que então existia um padrão de adoração. Nós não poderíamos adorá-lo de qualquer forma. Não era como nós achávamos melhor, como seria mais conveniente a nós, mas existia um padrão de adoração. E agora, no terceiro mandamento, Deus fala sobre como se deve tratar o nome dele. Ou seja, o povo de Deus tem um nome pelo qual ele deve zelar. O povo de Deus tem um nome com o qual eles devem se importar, eles devem se preocupar, e é o nome do próprio Deus. E hoje então nós vamos tentar enxergar melhor esse terceiro mandamento, o significado dele e como nós podemos guardá-lo nos dias de hoje. Será que ele é importante para nós hoje? Será que nós podemos guardá-lo ainda hoje? E aí então nós vamos observar algumas lições sobre o terceiro mandamento que podem nos ajudar. O que podemos aprender com o terceiro mandamento? Em primeiro lugar, irmãos, nós aprendemos que devemos reconhecer a glória do nome de Deus. O texto inicial diz: não tomarás em vão o nome do Senhor, o seu Deus. Então, o nosso primeiro olhar aqui no terceiro mandamento será para o nome do Senhor. O primeiro relato do nome do Senhor, o nome de Deus, se encontra aqui em Êxodo mesmo, no capítulo 3. No capítulo 3, Deus então havia chamado a Moisés no meio daquela sarça em chamas, e havia enviado Moisés para resgatar o povo de Israel das mãos dos egípcios, das mãos de Faraó. Então, mesmo assim, sendo Deus enviando, Moisés temia muito a Faraó, porque conhecia muito bem as capacidades de Faraó, o que ele era capaz de fazer com o povo, e também ele tinha um certo medo de se achegar ao povo, e o povo não reconhecê-lo como um enviado de Deus. Então, Deus disse a Moisés no capítulo 3, versículos de 12 a 14, quando Moisés diz: o que é que eu faço? Deus respondeu: eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então Moisés perguntou: e quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Então, quando Moisés questiona como é que ele se achegaria ao povo, Deus revela o seu nome a Moisés e como Moisés deveria comunicar o nome de Deus ao seu povo. Deus se revela como autoexistente e como soberano de todas as coisas. Eu sou quem sou. Ele sempre foi,
O seu nome é exatamente: eu sou quem sou, serei o que serei para sempre. Então Deus se revela a Moisés e ao povo como de fato aquele que sempre foi, aquele que é autoexistente, aquele que não foi criado, que existiu desde sempre e existirá para sempre. E este Deus revela a sua glória proclamando o seu nome. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, no capítulo 33, mostra-me a tua glória, Deus lhe respondeu, comunicando, proclamando o seu nome. Capítulo 33 de Êxodo, versículos 18 e 19, a primeira parte, depois de Moisés pedir a Deus: Senhor, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face. E aí então, Deus disse a Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Então, o modo que Moisés viu a glória de Deus aqui, que Deus revelou a sua glória a Moisés, o modo que Moisés conheceu ao Senhor e conheceu e experimentou a glória de Deus, foi conhecendo o nome do próprio Deus. Por meio do nome de Deus, Moisés então conhece, experimenta, experiencia a glória do próprio Deus. Foi assim que Deus revelou a sua glória a Moisés. E desta maneira Moisés, de fato, reconheceu a glória de Deus. No capítulo 34, versículos de 5 a 9, nós vemos como é que então Deus se revela a Moisés, revela a sua glória por meio de seu nome a Moisés. Diz assim: então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta geração. Imediatamente, Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. Deus se revela a Moisés, Deus revela a sua glória a Moisés por meio do seu nome. Foi proclamando o nome dele, que a glória dele foi vista e reconhecida por Moisés. Moisés então reconhece a glória do nome de Deus. Moisés queria vê-lo. Senhor, deixe-me ver a tua face. E Deus disse: olha, ninguém pode me ver e permanecer vivo. Mas fica tranquilo, porque para você experimentar a minha glória, você não precisa me ver. Você só precisa conhecer o meu nome. Você só precisa me conhecer. E meus irmãos, nós precisamos reconhecer a glória do nome de Deus. O nome de Deus deve trazer para nós, para as nossas vidas, um impacto cheio de emoções, cheio de experiências, cheio de alegrias e cheio de desejos. Quando nós ouvimos o nome de Deus, nós devemos ser profundamente tocados pela sua glória. Nós estamos tão acostumados a inserir Deus em todas as coisas, a colocar o nome de Deus de diversas maneiras, em diversos contextos, no dia a dia comum da nossa vida, que nós não paramos mais para perceber e desfrutar do
quão grande é este nome e do quanto de experiências profundas este nome deve trazer a nós. Deve ser semelhante quando nós falamos o nome de alguém que amamos, como quando nós falamos do nome das nossas esposas, dos nossos filhos. Os filhos falam no nome dos pais, dos avós. Nosso coração se enche de alegria, de experiências, de lembranças do quanto essa família é importante, o quanto a minha esposa é importante, o quanto nós já lutamos junto, o quanto ela foi importante para mim, o quanto os nossos filhos trouxeram alegria para nós, o quanto os pais amparam e socorrem os filhos. Quando nós estamos numa conversa e falamos de alguém, nós chegamos a nos emocionar, porque tem experiências ali. Nós conhecemos aquela pessoa, nós vivemos com aquela pessoa. Assim deve ser com o nome de Deus. Quando nós ouvimos o nome de Deus, quando nós lemos o nome de Deus, quando nós oramos o nome de Deus, esse nome deve ser carregado de experiências profundas na nossa vida, porque nós reconhecemos a glória que carrega este nome. Nós reconhecemos a glória que este nome traz no meio de nós e para as nossas vidas, e como de fato ele é glorioso e santo. Em toda a Escritura, Deus é exaltado pelo seu nome. O nome de Deus é exaltado. No Salmo de número 8, capítulo 1, o salmista diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. No Salmo 29, versículo 2, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. A primeira petição que Jesus ensinou no Pai Nosso é: santificado seja o teu nome. Na proclamação dos apóstolos no início da igreja primitiva, os apóstolos proclamavam: não há no céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a Bíblia garante que na consumação de todas as coisas, tudo se consumará diante do nome do Senhor. Ao nome de Jesus se dobrará todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Deus revela a sua glória em toda a Bíblia por meio da proclamação do seu nome. Nós precisamos conhecer a glória e reconhecer a glória que há no nome de Deus. Como é glorioso o nome de Deus na nossa vida. Algo que se tornou comum e, na pior das hipóteses, banal. O nome de Deus muitas vezes se banalizou no nosso meio, que nós falamos no nome dele, como nós falamos: pega um copo, arraste essa cadeira, sem sentimentos, sem emoções, sem reconhecimento genuíno da glória do nome de Deus. O que o nome de Deus é para você, meu irmão e minha irmã? O que significa o nome de Deus para você? O que é que esse nome traz para a sua vida? O que ele produz na sua vida? Como o conhecimento de Deus por meio de seu nome ajuda a mim e a vocês a contemplarem a glória dele. Quando nós nos colocamos diante dele, nós devemos iniciar nossa oração: Deus, e nos lembrarmos da glória de quem nós estamos achegando diante. Quando nós falamos a primeira palavra, Senhor, o nosso coração tem que sentir o peso dessa glória. A nossa vida precisa reconhecer isso.
A nossa alma precisa reconhecer isso. Como é que nós lidamos com o nome de Deus nos momentos difíceis da nossa vida? O que Ele nos ajuda? Como Ele nos ajuda? E nos momentos alegres, como é que essa glória é reconhecida? Como é que esse nome nos impulsiona? Como é que esse nome recebe a adoração e o louvor que Ele merece? Irmãos, nós precisamos conhecer a glória de Deus por meio de seu nome. Nós precisamos experimentar da presença viva e real de Deus por meio de seu nome. Nós precisamos nos curvar como Moisés fez, diante do nome e da glória de Deus. Moisés se curvou e disse: Senhor, se o Senhor me aceita com agrado, vá conosco, por favor. Ele reconheceu o tamanho da bondade, da misericórdia e da compaixão que o nome de Deus carrega. Então, quando as lutas e as aflições desta vida nos sufocarem, nós precisamos nos lembrar do nome de Deus. Quando a nossa alma se afligir na noite escura da alma, nós precisamos nos lembrar do nome de Deus. Quando o trabalho está indo de mal a pior, é o nome de Deus que nos impulsiona, que nos sustenta, que nos carrega para mais um dia de trabalho. Quando a família, o casamento, os filhos não estão como gostaríamos, e a nossa alma está triste, a nossa casa está um caos, nós temos um nome a quem recorrer, nós temos um nome que nos sustenta, nós temos um nome que nos ampara, o nome de Deus. Nós precisamos nos lembrar do nome e da glória que este nome carrega no nosso dia a dia. Isso faz diferença na nossa vida, irmãos. Às vezes nós vamos ao Senhor e nós falamos com Ele, e repetidas vezes citamos o seu nome, mas esse nome não traz mais a nós esperança, esse nome não traz mais a nós conforto, consolo, segurança, mas nós temos um Deus que tem um nome glorioso, e nós precisamos reconhecer essa glória. Em segundo lugar, aqui, nós aprendemos com o terceiro mandamento, que devemos zelar pela reputação do nome de Deus. Então nós reconhecemos a glória do nome de Deus, e aí então zelamos pela reputação do nome de Deus. A primeira parte do texto diz: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. E eu acredito que muitos de nós aprenderam, pensaram, e às vezes até pensam que este mandamento diz respeito à pronúncia do nome de Deus. Está proibindo pronunciar o nome de Deus. Esse de fato era um costume do judaísmo, e eles não pronunciavam o nome de Deus de maneira nenhuma. Entendiam que o nome de Deus era sagrado e não deveria ser pronunciado por homens pecadores e falhos como eles e como nós. E aí então a base do terceiro mandamento vai se estabelecendo dentro do judaísmo no decorrer da história da redenção. À medida que a revelação de Deus começa a ficar mais clara para o povo, porque a revelação de Deus ela é progressiva, ela começa como uma pequena fresta de luz, e à medida que ela vai dando segmento na história, se revelando cada vez mais, essa luz vai abrindo cada vez mais, até que chegue na luz perfeita de Cristo Jesus. Então, este mandamento, este costume, se fundamenta no judaísmo cada vez mais. Não podemos pronunciar o nome de Deus, porque Deus é santo, o seu nome é santo,
e nós somos pecadores e não somos dignos de pronunciar este nome. E quando este nome é pronunciado, significava a quebra do terceiro mandamento, uma blasfêmia contra Deus. É o que diz então Levítico capítulo 24, versículo 16. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Então, jurar falsamente, tudo o que Levítico vai descrever ali, desde o capítulo 19, jurar falsamente, profecias falsas, enganosas, mentirosas, do próprio coração do homem, mentiras, tudo isso era a profanação do nome de Deus e traria consigo a sua punição, porque o texto diz que não devemos tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, todas as blasfêmias e profanações do nome do Senhor trazia consigo um tipo de punição, de correção da parte do próprio Deus. Só que mesmo assim, o terceiro mandamento não nos proíbe de pronunciar o nome de Deus, e também não proibia o povo de pronunciar o nome de Deus. De forma geral, de fato, nós não devemos usar o nome de Deus indevidamente, assim como o povo de Israel não deveria usá-lo indevidamente. Contudo, irmãos, este mandamento quer dizer mais do que isso. Não tomar o nome de Deus, então no sentido literal da palavra, não é tomar, beber, e nem não pronunciar, não usá-lo de qualquer forma. O significado aqui é não carregar, é não levar consigo, é não representar o nome de Deus em vão. Tomar aqui significa carregar, levar consigo, representar. Então, o mandamento está dizendo: não leve consigo, não carregue, não represente o nome de Deus como? Em vão, de forma fútil, de forma desrespeitosa, de forma ímpia, sem valor algum. É isso que significa, irmãos, não tomar em vão o nome do Senhor. Significa que nós não devemos carregar o nome de Deus de forma fútil, ímpia, desrespeitosa, vergonhosa e sem valor. Então, quer dizer que nós devemos sim tomar o nome de Deus, nós devemos sim carregar o nome de Deus, nós só não podemos fazer isso em vão, de forma fútil. Isso deve acontecer de forma coerente com o caráter do próprio Deus. Devemos carregá-lo de forma honrosa, devemos carregá-lo de forma respeitosa, devemos carregar o nome de Deus nas nossas vidas da forma que transborde a glória e o valor imensurável deste Deus. À medida que nós tomamos o nome de Deus nas nossas vidas, através das nossas vidas, Deus deve ser exaltado, glorificado por meio da maneira como nós tomamos o nome de Deus, como nós carregamos o nome de Deus. Então, irmãos, o terceiro mandamento nos ensina que nós devemos zelar pela reputação do nome de Deus através das nossas vidas. Nós carregamos o nome de Deus. A nossa vida representa o nome de Deus. E nós precisamos fazer isso de forma zelosa. E quando nós carregamos o nome de Deus de forma fútil, de forma vergonhosa, de forma ímpia,
quando nós representamos ao Senhor de forma desrespeitosa, nós quebramos o terceiro mandamento. Ainda hoje, nós rompemos com o terceiro mandamento. Mas talvez nós podemos nos perguntar, mas como é que eu posso tomar o nome de Deus em vão na prática? Como é que isso pode acontecer na minha vida hoje ou amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, durante o meu mês? Como é que isso pode acontecer? Podem acreditar, irmãos, existem inúmeras formas pelas quais nós podemos desonrar, pelas quais nós violamos o terceiro mandamento. Uma delas é usar o nome de Deus para sustentar as nossas falsidades e as nossas mentiras. Isso é muito sério e pode acontecer. Quando nós falamos meias verdades, apresentamos uma parte da verdade e pensamos, essa outra parte aqui não é tão necessário falar. É como quando nós compramos uma camiseta, e aí eu chego em casa e falo, amor, comprei uma camiseta, só não falei que eu paguei R$300 na camiseta. Eu falei a verdade para ela, porque de fato eu comprei a camiseta, mas eu não falei toda a verdade. Meias verdades desonram o nome de Deus. Tentamos persuadir ou enganar alguém, quando nós ludibriamos as pessoas e vamos envolvendo as pessoas. Agora, conhecendo um pouco mais o comércio e um cara muito comunicativo, nós somos tentados a fazer isso. Somos tentados a mostrar que nós temos uma boa mercadoria, que vale a pena comprar. Mas quando nós fazemos isso, persuadindo mesmo, enganosamente, nós estamos rompendo, quebrando o terceiro mandamento. Ou quando nós mentimos mesmo, quando nós de fato falamos o que não é, falamos o que não existe para alguém, ou para nos preservar de algum dano, ou para não expor a nossa vida ou situações que deveriam de fato ser expostas. Quando todas essas coisas acontecem, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Mas e se eu não disser o nome de Deus? E se eu não disser assim, olha, compra, Deus está vendo, cara, coisa boa. E se eu não disser isso? Meu irmão, nós, os cristãos, carregamos o nome de Deus em nós, não é na nossa boca. Nós carregamos o nome de Deus na nossa vida. Por isso, dizer ou não o nome dele não vai fazer diferença alguma. Porque se estamos enganando, mentindo, omitindo as verdades, se estamos carregando o nome de Deus de forma vergonhosa, estamos tomando o nome de Deus em vão. Estamos tomando o nome do Senhor em vão. Outra maneira pela qual podemos violar o terceiro mandamento é quando usamos o nome de Deus para legitimar as nossas vontades e tornar as nossas opiniões inquestionáveis. Isso acontece na família, acontece entre amigos, acontece no trabalho e acontece na igreja. Forçamos as pessoas a aceitarem a nossa opinião, forçamos as pessoas a aceitarem as nossas vontades, forçamos as pessoas a fazerem o que queremos, da maneira que queremos e como? Em nome de Deus. Usamos o que normalmente para mostrar piedade e intimidade com Deus e nos tornarmos inquestionáveis? Deus me disse. Aí, quando começamos uma conversa assim, Deus me disse, Deus falou comigo, Deus me mostrou, Deus mandou eu dizer a você. Irmãos, isso é persuasão pura. Nós queremos tornar a nossa palavra, a nossa vontade inquestionável. Deus me mostrou. Quando alguém chegar para nós e disser,
A gente chega, treme. Ó, Deus mandou dizer a você. Rapaz, eu encolho debaixo da cadeira. Mas, meu irmão, essas são maneiras que nós quebramos o terceiro mandamento. Porque nós estamos usando o nome de Deus para persuadir as pessoas a fazerem o que nós queremos. Nós estamos usando o nome de Deus para conduzir as situações da maneira em que nós achamos melhor. Quando, na verdade, a Bíblia diz que é na multidão dos conselhos que os projetos se confirmam. É por muitos conselheiros que nós sabemos e encontramos o caminho. Deus disse sim, e diz hoje muito, por meio de sua palavra. Deus disse a homens no decorrer da história. Deus falou diretamente a homens como eles deveriam conduzir as situações, as guerras, o povo, os cuidados, as disciplinas. Mas hoje Ele diz por meio de sua palavra. Então nós também quebramos este mandamento quando queremos que a nossa vontade prevaleça e usamos o nome de Deus. Nós também violamos o terceiro mandamento quando levantamos as nossas vozes em oração de forma imprudente e impensada. Quando lançamos palavras ao vento, falando em nome de Deus. Quando corremos com orações rápidas, e isso acontece muito. E aqui eu não estou dizendo do tempo das orações, mas normalmente, quando corremos com orações rápidas, é porque queremos comer mais rápido e ter a sensação de que já fizemos o que deveria ser feito, ou queremos dormir, Senhor, abençoa o nosso dia, obrigado pelo dia, abençoa a nossa noite de descanso, e nós queremos descansar logo. Quando nós fazemos isso, nós não estamos reconhecendo a Deus, nós não estamos reconhecendo a glória de Deus, nós estamos tomando o nome de Deus em vão, porque fazemos isso cumprindo um ritual, cumprindo um cronograma. Não é para colocar a nossa vida diante de Deus, é para nos dar a falsa sensação de que nós cumprimos o que deveríamos cumprir diante de Deus, porque no final das contas, nós estamos falando com o Deus do universo, e não importa se é 1 minuto, 5 minutos ou meia hora, mas nós precisamos ir ao Deus do universo, nós precisamos nos achegar a este Deus, reconhecendo este Deus, colocando nossas vidas diante deste Deus, ainda que a nossa oração seja de 5 minutos, nós precisamos reconhecer o Senhor, e nós violamos este mandamento quando vamos a Ele em oração e fazemos isso de forma impensada e imprudente. Só que nós violamos o terceiro mandamento também quando fazemos piadas e brincadeiras com o nome de Deus. Isso acontece. Quem nunca pode lançar a primeira pedra. Isso acontece, irmãos. Quando o nosso sarcasmo, o nosso humor envolvem o nome de Deus, em brincadeiras comuns, dando risada, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Nós violamos o terceiro mandamento quando não somos autênticos na adoração, neste momento aqui de culto. Quando nos reunimos em nome de Deus para adorá-lo no culto, na igreja, mas estamos distantes. Quando cantamos as mais belas canções a respeito de Deus, a respeito da glória de Deus, do poder de Deus, mas na verdade nós não cremos naquilo que nós estamos cantando, na verdade nós não estamos dispostos a viver aquilo que estamos cantando, na verdade nós só estamos cantando para não ficar feio, porque está todo mundo cantando, então eu vou cantar. Nós também quebramos o mandamento. Quando perdemos de fato a percepção do tamanho do nome de Deus. E quando nós quebramos o terceiro mandamento, nós somos disciplinados pelo Senhor. Lá atrás, quando o povo quebrou o terceiro mandamento, Deus disciplinou o povo de diversas maneiras. Com enfermidades, com mortes, com prisões.
com exílios, 70 anos exilados na Babilônia. E hoje Deus nos disciplina também. Nós vamos perdendo a paixão, o fervor, o senso de Deus. E tudo isso começa a ser para nós secundário, trivial. Nós não nos importamos mais com o Senhor e com a adoração ao Senhor. Nós nos endurecemos de tal modo, porque Deus também endurece o seu povo, para que o seu povo perceba, sofrimentos vêm sobre a nossa vida. Nós sofremos porque quebramos o mandamento. Nós sofremos porque não somos autênticos na adoração. Às vezes nós vamos ao Senhor, Deus, por que eu estou tão frio assim? Senhor, por que eu não consigo te amar mais? Deus, por que eu não te desejo mais? Então, o nosso relacionamento com Deus é um simbolismo de um relacionamento conjugal. Faça um exercício. Chegue à sua esposa, chegue ao seu esposo, e se você for filho, chegue aos seus pais. Pergunte a ele: amor, por que eu não consigo te amar mais? E por que eu não recebo amor mais? Ele não vai dizer assim, porque você é o melhor marido, você é a melhor esposa, você é o melhor filho, a melhor filha. Alguma coisa está acontecendo. Nós estamos direcionando os nossos amores para outras coisas, para outros lugares. E aí então a nossa esposa, o nosso esposo vai nos chamar a atenção como? Mostrando para nós que nós não estamos mais cumprindo com o nosso papel enquanto cônjuges. Como é que Deus chama a nossa atenção e nos mostra? Irmãos, é impossível um crente que não é autêntico na adoração viver bem. E se você vive bem, fala, não, eu estou em paz, eu estou bem, não sou autêntico na adoração, você pode ter certeza que você não é nem crente. Porque se fosse crente, salvo por Jesus, você ia estar em angústia e aflição profunda na alma. Você poderia estar sorrindo, você poderia estar bem tranquilo, mas a tua alma estaria como um papel amassado. Porque é impossível, irmãos, é impossível. Quando nós perdemos a autenticidade na adoração, nós quebramos o mandamento. E as punições disciplinares de Deus virão sobre a nossa vida. Como é que você tem zelado pela reputação de Deus, pela reputação do nome de Deus, através de sua vida? Como é que você tem carregado o nome de Deus? Pare e reflita. Como é que as pessoas enxergam o Senhor na sua vida? E como é que o Senhor se sente representado por meio de sua vida? É como o nome da família. Como é que os seus pais se sentem quando olham para você representando o nome da família? Agora, como é que Deus olha para você? E como é que Ele se sente representado enquanto você representa e carrega o nome dEle? Como é que você tem guardado esse terceiro mandamento? Como é que você tem observado ele na sua vida? Nós somos chamados a zelar pela reputação do nome de Deus através das nossas vidas, e nós devemos buscar isso. E por fim, meus irmãos, nós aprendemos que quando estamos em Jesus e andamos em Jesus, nós guardamos o terceiro mandamento. É possível guardar o terceiro mandamento. Não é impossível. Jesus veio e cumpriu toda a lei e deu a nós habilitação para que a cumpramos também. Então, no terceiro mandamento, irmãos, nós somos chamados a não perder de vista a grandeza do nosso Deus, que foi revelada em seu nome. E nós sabemos que, como humanos, em algum momento nós vamos falhar,
nós vamos deixar de cumprir o terceiro mandamento, nós vamos deixar de lado o terceiro mandamento, e a nossa vida não vai representar bem o nome de Deus. Nós sabemos disso. Por quê? Por causa do DNA que nós temos. Nós carregamos o DNA de Adão e Eva. Nós carregamos o pecado na nossa vida. Por isso, meus irmãos, o terceiro mandamento não nos empurra para uma autoperfeição. Eu preciso me autoaperfeiçoar. Não existe isso no reino de Deus. No reino de Deus, nós nos autodestruímos sem Cristo. Nós somos autodestrutivos. Nós não conseguimos nos autoaperfeiçoar. E o terceiro mandamento, ele nos empurra diretamente para Jesus. Porque uma vez que por causa do pecado nós vamos falhar, e sem Jesus nós vamos nos autodestruir, Jesus, como filho, carregou o nome do Pai de forma honrosa. Ele carregou o nome do Pai de forma digna. Ele carregou o nome do Pai de forma santa. Ele guardou perfeitamente o terceiro mandamento. Ele cumpriu cabalmente, de forma completa, o terceiro mandamento. Por isso, em Jesus é possível carregar o nome de Deus e guardar o terceiro mandamento ainda hoje. Em Jesus é possível que eu e cada um de vocês carreguemos o nome de Deus e o representemos com honra, com dignidade, com sinceridade, com amor, com fervor, com zelo, guardando de fato um zelo, cuidado pelo nome de Deus. Meus irmãos, nós somos chamados a guardar este mandamento e não chamados a manchar o nome de Deus. Nós não somos chamados a ter vergonha do nome de Deus e a envergonhar o nome de Deus. Nós não somos chamados a macular o nome de Deus, mas nós somos chamados a testemunhar da grandeza, do poder e da glória que há neste nome. E só em Jesus nós podemos fazer isso. Sem Jesus, nós vamos continuar quebrando, eternamente quebrando ao terceiro e a todos os mandamentos. Mas em Jesus, nós podemos guardar o terceiro mandamento e nós podemos carregar o nome de Deus nas nossas vidas. Nós podemos representar este nome com zelo, com honra, com amor e com fervor. Paulo nos chamou, na carta aos Efésios, no capítulo 4, a andarmos de modo digno da vocação para a qual fomos chamados. E vocação ali, que ele está dizendo, esta vocação não é pastorado, não é diaconato, não é qualquer tipo de serviço dentro da igreja. Aquela vocação é a vocação para a salvação. Paulo chamou a igreja de Éfeso e a nós a andarmos de modo digno. Significa que existe um modo indigno. Digno da vocação para a qual fomos chamados, da salvação para a qual recebemos do Senhor. Nós somos chamados para a salvação, irmãos. E com isso, chamados também a carregar o nome de Deus, não como um povo que não se importa com Ele, mas como um povo que o ama. Nós precisamos nos lembrar que somos um povo que ama a Deus. E nós devemos carregar o seu nome como quem ama e não como quem não está nem aí. Nós somos chamados a carregar o nome de Deus como um povo que recebeu a vocação para ser discípulo.
para ser aprendiz, eterno aluno de Jesus. Nós precisamos carregar o nome de Deus dessa forma, como quem foi chamado para ser filho, por adoção. Não merecíamos, estávamos distantes, mas fomos alcançados por meio de Cristo e adotados por Deus, por meio de Jesus. Nós somos chamados para andar de modo digno, porque fomos salvos pela graça, e somente pela graça. Não houve mérito algum, nós não merecíamos, não merecemos, e continuaremos não merecendo, mas Ele decidiu nos amar, decidiu nos salvar, não hoje, nem ontem, nem quando nascemos, mas antes da fundação do mundo, sabendo quem seríamos. Se eu soubesse que eu teria um filho como eu não ia querê-lo dentro de casa, antes dele nascer, não, mas Deus não fez isso. Deus me amou e amou a cada um de vocês, antes da fundação do mundo, nos recebeu como filhos na sua família, e agora nós somos chamados a levar, a carregar o nome de Deus. É o terceiro mandamento na prática. É como se Deus dissesse agora: vivam o terceiro mandamento, tomem o nome do Senhor e leve-o contigo, com vocês, leve-os consigo, carregue o nome do Senhor, carregue o nome do Senhor no trabalho, carregue o nome do Senhor na tua casa, quando você está sozinho, carregue o nome do Senhor quando você está com a sua esposa, com os seus filhos, carregue o nome do Senhor quando você está sozinho em algum lugar, carregue o nome do Senhor. Nós somos chamados a viver o terceiro mandamento, porque Jesus nos habilitou a viver o terceiro mandamento. Significa que o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso sentir devem estar de acordo com a maneira e o caráter do nosso Salvador. A nossa vida precisa estar sendo aperfeiçoada. Nós não somos autoaperfeiçoadores da nossa vida, nós somos aperfeiçoados nele. É em Cristo que nós somos aperfeiçoados, e é assim que a nossa vida vai se tornando uma com Ele, e nós vamos percebendo que estamos cada vez mais nele, e cada vez mais Ele em nós, e assim nós conseguimos viver o terceiro mandamento. Se desejamos guardar o terceiro mandamento, irmãos, nós precisamos entender, como Colossenses 3:16 ou 17 diz, que tudo que nós fizermos, sejam em palavras ou em ações, nós devemos fazer no nome de Jesus, dando graças ao Deus Pai por meio dele. Tudo que fizermos, irmãos, só vai fazer sentido e só vai cumprir a ordem da guarda do terceiro mandamento, que é carregar o nome de Deus, o nome de Cristo, se fizermos nele, em Cristo. Nós devemos simplesmente viver como cristãos autênticos neste mundo. Acho que uma das maiores dificuldades do cristianismo hoje é a autenticidade na vida prática. Nós somos bons cristãos sentados aqui aos domingos pelas manhãs, mas tem uma vida que acontece de segunda a sábado, e é aí que a nossa autenticidade cristã, a autenticidade da nossa fé, é aí que ela é revelada, porque a nossa vida está em Cristo, e se vivemos por Cristo, e se tudo que fazemos, fazemos para Cristo, amaremos cada vez mais o seu nome, exaltaremos a cada dia mais o seu nome, e reconheceremos que Ele é o nome que está acima de todo nome,
porque a vida que vivemos revela o quanto de Cristo há em nós e o quanto conhecemos e valorizamos o seu nome. Nós precisamos de Cristo. Sabe aquela urgência quando há uma quebradura com fratura exposta e urgentemente precisamos de uma cirurgia? É isso que a nossa alma precisa. A nossa alma está exposta sem Cristo e urgentemente nós precisamos dele. Urgentemente nós precisamos estar nele. Urgentemente nós precisamos viver nele, para que cumpramos todas as coisas que ele propôs para nós. Porque vamos entender que no final das contas não é pela nossa força, é porque ele está fazendo em nós, por nós e através de nós. É dele, meus irmãos. Então, no final das contas, lembrando daquela conversa que eu tive com aquela senhora no decorrer da semana, se eu não tivesse honrado o nome da minha família, não mudaria muita coisa, porque nós estamos sujeitos a falhar, e as nossas famílias estão longe de serem perfeitas. Então os nossos sobrenomes estão longe da perfeição que aquela senhora descreveu. Contudo, irmãos, o terceiro mandamento não diz respeito ao meu sobrenome, nem ao sobrenome de cada um de vocês. O terceiro mandamento diz respeito ao nome perfeito e santo de Deus. Por isso ele deve ser honrado e guardado com amor, com dependência, com alegria, com reverência e com dignidade, de maneira digna, para a glória de Deus. Como cristãos, nós temos um nome a zelar. Como cristãos, nós carregamos em nossas vidas um nome. Como cristãos, nós representamos o nome do nosso Senhor, o nome de Deus. Vamos orar?